Olá, família brasileira. Mais um dia de quarentena, né, dentro dessa quaresma. E hoje eu pensei numa coisa que foi muito importante para mim trocar com vocês, que é o que representa essa Páscoa, né? O que significa o que a gente chama hoje de Páscoa, que vem do povo de Israel, né? Dos judeus, que é do povo de Israel, né? Que é o Pessach. Eu não sei bem se é Pessah ou é Pessach. Eu posso não estar completamente fiel ao movimento, porque eu estudei um pouco e venho entendendo um pouco esse momento que a gente está vivendo dentro desse período. Eu busquei entender um pouquinho mais o que isso representa. E aí eu vi que naquela época, lá quando eu vou ler um pouquinho, né, para passar para vocês, porque eu acho que muita gente deve ser como eu, não entende muito bem o que é isso, a origem disso, como que isso aconteceu. Penso que talvez sirva para aqueles que não têm esse conhecimento como eu, entender um pouco o que a gente está vivendo, né? Então, isso começou na época em que Israel, né, o povo de Israel, era prisioneiro do rei do Egito, né? E ali, num determinado momento, que os egípcios, a quantidade de israelenses era muito grande, e o povo do Egito, que era um povo mais rico, começou a usar esse povo mais humilde de Israel para construir obras e templos, né? E aos poucos eles foram dominando e escravizando esse povo. E aí um dia Deus buscou, né? Buscou a Moisés, né? Que tinha sido criada lá junto com os egípcios, né? Depois daquele evento que ele foi retirado das águas. Moisés quer dizer aquele que foi retirado das águas, algo assim. Então ele começou a se rebelar, ele começou a ver que o povo dele, que ele, quando soube que ele era também de Israel, ele começou a sentir que não era justo a forma como o povo era massacrado, escravizado, maltratado, com trabalho pesado pelo povo, pelo rei do Egito. E aí ele ouve a Deus, e Deus diz a ele que vá lá e fale com o rei do Egito, né, o faraó, que era o rei do Egito, que liberte o seu povo, porque ele o levaria para um outro lugar, para tirar o povo da escravidão. E aí Moisés obedece, né, e vai até o faraó, o rei do Egito, e avisa, né? E ele diz, né, Deus pediu para que o povo do Egito, o povo de Israel, fosse libertado. Mas o rei disse que não. Ele não conhecia esse Deus que Moisés estava trazendo. Ele não conhecia esse Deus de Israel. E não permitiria a saída deles do Egito. E que, ao contrário, eles teriam que trabalhar mais pesado ainda. Aí Moisés vai embora e recebe ouve outra fala de Deus. E Deus manda ele dar um aviso ao rei do Egito. Avisa ele que se ele não soltar os homens de Israel, que o povo do Egito iria ter muitos sofrimentos. Moisés volta e o rei, de novo, não aceita libertar. Ele diz que ele não vai libertar. E aí Deus começa a mandar ferida na pele dos egípcios, chuva de pedras sobre os campos, nuvem de gafanhotos comendo folhas e caules, escuridão tomando conta de todo o território do Egito. Foram 10 pragas que Deus enviou para libertar o povo de Israel. Mas assim mesmo, o rei não obedecia a Deus. E aí Deus disse a Moisés, vá e avisa que o filho mais velho de todos que vivem no Egito irá morrer. E para escapar dessa morte,
todos os israelitas deveriam sacrificar um cordeiro e com o sangue do cordeiro passar na porta das suas casas, na frente da casa, para que quando a sombra da morte passasse, ela não entrasse naquela casa, porque aquilo definiria um indivíduo de Israel. E os outros que eram do Egito, todos morreriam através da sombra da morte. E aí o rei disse a Moisés: leve embora o seu povo do Egito. E Moisés foi levando o povo. Ele ainda foi atrás de Moisés, que foi aquele momento em que ele com o cajado abre as águas e consegue caminhar com o seu povo. Então eu entendi que isso seria a passagem, o momento em que a sombra da morte passa em todas as casas, né? E todo filho mais velho foi morto, mas aquela casa que tinha o sangue do cordeiro, essa foi protegida. Então, me parece que é isso que os judeus, que seriam os religiosos do povo de Israel, que às vezes a gente também confunde isso, né? Que a gente pensa que todo mundo que nasce em Israel é judeu. Não. Quem nasce em Israel é israelense. Quem desenvolve, estuda a ritualística que é judeu. Judeu é um rito religioso também, o judaísmo. Não sei se alguém tem essa confusão. Eu tinha essa confusão também, né? Então, a passagem de verdade é esse momento aonde, através do cordeiro imolado, o povo foi salvo, porque foi isso que permitiu que o povo fosse levado do Egito por Moisés. Então, esse momento do Pessah, para eles, né, para aqueles que cultuam isso como um momento religioso, começa na primeira lua cheia do mês. Aí ele tem o nome lá, que no caso caiu ontem, o que para nós foi dia 8 de março, porque o nosso calendário é solar. Para eles era dia 14, que o calendário que eles usam é o calendário lunar. E aí eu vi, nossa, que interessante, ao mesmo tempo que o dia 14 para nós é a segunda passagem pelo sétimo centro. Esse é um calendário móvel, porque é sempre na primeira lua cheia, né, do ano, que seria de Áries mesmo, né, do Carneiro. Então, para eles chamam de Carneiro, né, que para nós seria Áries, né? Ao mesmo tempo que no calendário lunar era um dia de sétimo centro, que é um dia 14, para nós era um dia de primeiro centro, que era o dia 8. Mas não era 1 e 7, era 8 e 14, quer dizer, uma segunda passagem por esse movimento a gente estaria vivendo ontem. E durante 8 dias, eles relembram, através dessa contação de histórias, né? Eles se encontram e tem um jantar, né, com elementos que lembram essa experiência vivida lá atrás, na época da libertação. E eles leem a história, essa história que foi vivida pelo povo de Israel, e a libertação da escravidão no Egito. Então parece que eles, durante 8 dias, eles leem e depois jantam. Leem e jantam a mesma história por 8 dias. Então esse Pessah, essa Páscoa para eles, se completa na terça-feira, né, que vai dar 8 dias, na terça ou na quarta-feira que vem, né? Porque se começou ontem, que era quarta, na outra quarta das 7, na quinta-feira da semana que vem completa esse ciclo de leitura, de rememorar o momento que o povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito. E aí, quando isso chega para nós, como que chegou para mim? No momento em que Jesus nasceu, que foi muito depois disso, da época de Moisés, ele veio trazer a nova aliança, né? Ele veio trazer uma mudança para aquele povo, né? Então ele veio como a manifestação de Deus. Não era mais a fala de Deus a Moisés, era um filho encarnado
de Deus. Era o Deus encarnado no homem na terra. E ele veio trazendo essa nova aliança para que o povo de Israel pudesse avançar. E ele vinha e contava histórias sobre Deus e foi juntando os homens que, vendo a manifestação de Deus através dele, fazendo milagres, começaram a segui-lo, né? E ele escolheu dentro dos homens os 12 apóstolos, né? Para fazer de um jeito resumido. E no momento que estava próximo da Páscoa, né, do Pessá de Israel, ele chamou esses apóstolos, os 12 apóstolos que eram amigos dele, e disse, né, que nós iremos para Jerusalém para passar esse momento de Pessá com o povo de Israel, né? Vamos a Jerusalém. Chamou, e no caminho chamou a eles. Aliás, esse movimento da passagem, né, do cordeiro imolado, né, ele foi transformando. Alguns rabinos falam disso, né, que o cordeiro que foi imolado, naquela época, os cordeiros, eles eram como um brinquedo para as crianças. Então eles ficavam muito tempo na casa das pessoas, criavam afetos, as crianças, a família tinha afeto por aquele animalzinho. Então quando ele foi imolado, era uma forma também dos homens se desapegarem, não ficarem tão apegados assim sentimentalmente uns pelos outros, né? Então eles tiveram que matar aquele que também era importante para eles, definindo a libertação dessa escravidão que às vezes a gente tem de afeto entre as pessoas, né? Eu acho isso bacana, por isso eu quis falar, né? Porque Jesus, ele vem e fica na proximidade dos apóstolos e fica amigo deles, vai pescar com os apóstolos, fazem refeições juntos, conversam, e ele vai trazendo as mensagens de Deus e criam uma proximidade afetiva enorme. E nesse momento que eles estão indo para Jerusalém, Jesus diz a eles que ele vai para Jerusalém e vai ser morto. Mas os apóstolos não entenderam o que ele dizia. E ele disse, eu vou ser morto e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ele fez esse aviso, mas os apóstolos também não entenderam, né? Ele disse a Pedro, né, que era um amigo muito querido, né, eu vou ser morto e você vai me negar por 3 vezes. E Pedro, não, de maneira nenhuma. E ele disse, um dos que estão aqui vai me trair, que era Judas Iscariotes. E não, né, os apóstolos pensavam, não, como assim? Ninguém vai trair a Jesus. É o nosso mestre, né? Mas ele está indo, né? Antes ele está indo e eles chegam a Jerusalém e muitos já eram as pessoas do povo, né, que acreditavam nele. É o momento do Domingo de Ramos, que a gente passou ainda agora. Colocam ramos no caminho e gritam, Hosana, eis o rei. É o rei que está chegando, todos cantando para a chegada dele. Mas ao mesmo tempo os sacerdotes, né, não gostavam dele, porque ele era muito popular, vamos dizer assim, e falava de um Deus que nem todos acreditavam. Então, nessa sexta-feira, né, eu acho que é hoje, o dia de hoje, que é quinta-feira, né, é o dia de hoje que acontece a ceia. Desculpa, as datas elas não estão bem certas para mim. Que eu acho que hoje é o dia hoje é que é a quinta-feira, que é a ceia, amanhã é o sacrifício, né? Ele, na hora que vai se alimentar, é que ele fala isso, né? Ele pede para fazer um jantar especial para ele comer com os apóstolos, e ele conta isso, né? Que ele vai morrer e que Pedro vai negar a existência dele e que um dos apóstolos iria traí-lo. E quando isso acontece, né, aí a gente já sabe, né, a história. Ele se oferece, na hora que ele divide o pão e diz, esse é o meu corpo que eu ofereço a vocês em meu nome,
é como se ele disse que ele seria o Cordeiro de Deus imolado, né? Porque ele veio como cordeiro para que os homens pudessem se libertar da ira de Deus que já tinha sido vivida, como se ele viesse para avançar a história vivida pelo povo de Israel como escravo no Egito. Ele, ao invés de se imolarem, né, os cordeiros, ele foi o cordeiro. Ele colocou ele e o sangue dele para proteger a casa de todos os seus, aqueles que acreditavam nele, em nome de libertar o povo da dor. Aí não seria mais em cada casa um cordeiro, que depois o jantar era feito com esse cordeiro, para as pessoas se alimentarem daquilo que era o agente, vamos dizer assim, da libertação deles. Jesus fez isso com o corpo dele. Ele foi o cordeiro imolado e o sangue dele seria a representação da libertação de todos nós do sofrimento em nome de Deus. Então, ao invés da gente sacrificar algo ou outros animais, a gente teria ele como sacrifício. Eu nunca tinha entendido isso dessa forma. Espero estar sendo clara. Se não for bem clara, que vocês me perguntem depois. Porque só agora que eu entendi que ele se colocou como cordeiro para que o sangue dele não protegesse todas as casas de todos os homens pela presença de Deus. E trazendo isso para hoje, é isso que a gente vai comemorar, né? A Páscoa seria o momento da ressurreição, porque ele morre, aí tem a sexta-feira, que é todo o movimento do sofrimento, o sábado de aleluia, quando ele ressuscita no domingo. Então, 3 dias depois, ele sai, né, do mundo dos mortos com o seu corpo, né? Que isso é que é a ressurreição. Ele sai sem deixar o corpo, ele se transmuta, o corpo inteiro dele revive, né? Não era ele em espírito, ele podia ser tocado. Inclusive, ele aparece para que as pessoas o toquem, para ver que ele ressurgiu da morte. E aí eu pensei que a gente vai fazer, cada grupo religioso vai trabalhar isso, pedindo, né, na minha casa, a gente lava a cabeça, desejando um novo tempo, desejando um novo pensamento, lavando da escravidão, na minha forma de entender, lavando da escravidão dos pensamentos antigos. Então, nesse momento de Covid, nesse momento de pandemia, nós podemos fazer também usando isso, né, que eu deixe para trás, né, nesse momento onde Jesus, como Cordeiro, já entregou seu sangue por mim, por todos nós, que nós possamos deixar para trás a falta de crença em Deus. Porque ele foi Deus manifesto. Em que momento que Deus está reconhecido por mim? Né? Porque às vezes a gente diz, eu tenho muita fé, mas desde que... Não, eu tenho muita fé, mas eu rezo fervorosamente para que o meu filho tenha isso, a minha casa tenha aquilo. Quem tem fé sabe que o que está vivendo é o justo. Porque o primeiro mandamento trazido por Moisés foi Deus sobre todas as coisas. Então a nossa fé está em processo de construção. A gente mais reza pedindo para ter fé do que vive a fé. Porque se a gente tem que rezar muito, é porque a fé não está instalada. Que quando a fé está instalada, a gente faz assim e sente e ouve a presença de Deus. Mas isso ainda é difícil, então a gente reza pedindo a Deus que nos ajude a sentir a presença dele nessa ressurreição. Que nesse momento de dor, que nós possamos entender que Jesus se colocou como cordeiro, que ele foi imolado, que ele entregou o seu sangue para que o nosso sofrimento fosse libertado, para que a nossa passagem seja feita na direção de Deus, né? A fala de Deus, ela vem, e como Jesus disse, eu serei morto, e nenhum apóstolo entendeu ou ouviu, nós não estamos muito diferentes ainda. Por mais que Deus mande as mensagens para o nosso mundo,
nós ainda não conseguimos ouvir. Nós ainda discutimos. Os agentes de Deus falam, mas nós ainda não entendemos. Os agentes de Deus podem estar ao nosso lado, mas ainda não somos capazes de reconhecer. Todos nós estamos aqui, e muitos de nós ainda apegados aos sentimentos, apegados às coisas da matéria, apegados aos nossos alimentos, aos nossos valores que são materiais, e ainda não conseguimos ouvir a Deus. Então hoje foi esse o meu desejo, né? Que a gente nesse momento comece a se preparar. À meia-noite, né? Da noite de hoje, né? No início da Sexta-feira Santa, numa sexta-feira que a gente perceba melhor e trabalhe e faça uma oração por si, pedindo que eu consiga sentir Deus em tudo e em todos, que eu veja Deus na criação, que eu veja a força de Deus nesse novo céu limpo, na chuva que cai, no homem que sofre e no homem que é feliz. Que eu saiba que Deus está em mim e em todos os meus semelhantes. Nos ajuda, Senhor, relembrando a passagem da sua dor para nos libertar, para que possamos libertar esses sentimentos que não nos permitem ainda ver a presença de Deus em nós, no nosso semelhante ou na terra. Que sejamos como os cordeiros, porque as ovelhinhas, né, como essa que está aqui, elas não lutam para definir o território. Elas ficam ali atrás do arbusto, esperando o ruim passar, né? E se Jesus é o nosso pastor, que sejamos como as ovelhas e esperemos essa dor passar, fazendo a nossa parte, começando a ver Deus em nós e em todos. Que o bastão do nosso pastor, que é Jesus, possa nos fortalecer a fé, ordenando melhor os nossos pensamentos e nos ajudando a orar por nós em individualidade. Que a gente consiga. Eu tenho percebido que muitas pessoas não estão conseguindo desenvolver o ser, porque elas fazem o tempo inteiro. Isso é um alerta que eu recebi para passar. Nós não estamos em casa para fazer coisas. Nós precisamos de, em algum momento, voltarmos para o nosso ser e ver o que Deus em nós está fazendo. E para isso precisa de silêncio, precisa de estar pelo menos um tempo, porque o valor do fazer, do construir, do ter, ele ainda está muito intenso. E eu não sei quanto tempo a gente vai precisar para ouvir Deus, mas nesse momento especial, aonde Jesus, como Cordeiro imolado, nos relembra do que ele fez, que foi dizer que Deus existe, que o sangue que a gente não precisa mais colocar na porta para que não morram todos, seja fluído no nosso coração, desejando que a gente consiga ver Deus em nós, para ao abrir os nossos olhos na Páscoa e ver Deus em toda a sua criação. Uma boa noite de sono e um bom recomeço amanhã, para libertação dos nossos sofrimentos, das dores no nosso corpo, das dores na nossa mente, das dores financeiras ou emocionais, para que a passagem seja em nome de uma nova luz que há de chegar em nossos corações na Páscoa. Uma boa noite a todos.